Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E continuando aqui a nossa semana de estudos do concurso da UFES, nossa primeira semana, chegamos ao dia 3. E hoje é dia de revisar os conteúdos, que aí vocês vão revisar os conteúdos do dia 1º, do dia 2. É muito importante a revisão, para que os assuntos continuem frescos nas suas mentes. E vamos resolver questões dos dias primeiros e dia 1º e dia 2, ok? Vamos lá para o primeiro das questões aqui, ó, da Lei 8.112. Então, nós vamos ver questões do artigo 1º até o artigo 22 e vamos ver como é que vocês estão aí com esses conteúdos. Vamos lá, primeira questão. Lei 8.112, do artigo 1º até o artigo 22. A Lei 8.112 se aplica somente aos servidores públicos da administração direta. E aí? O que é que vocês marcaram nessa questão? Certo ou errado? Certeza que vocês marcaram errado. Porque lá no vídeo, primeiro vídeo que a gente falou, a gente viu que a Lei 8.112, ela se aplica à administração direta, no caso da União, e à administração indireta, no caso das fundações públicas federais e das autarquias federais. Logo, não se aplica somente à administração direta, porque a administração pública é dividida em direta, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e indireta, que são as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. A Lei 8.112 se aplica à União, na administração direta, e às autarquias federais e às fundações públicas federais, no caso da administração indireta. Tenho certeza que vocês acertaram. Vamos para a segunda. Para os fins da Lei 8.112, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. E aí, o que é que você marcou? Tenho certeza que você marcou que essa questão ela está absolutamente correta. É justamente isso. É justamente esse o conceito de servidor e o conceito de cargo público. Estão lá nos primeiros artigos da Lei 8.112. Ok? Artigo 2º e artigo 3º. Mais uma questão são requisitos básicos para investiduras em cargo público. A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. Olha que lindo! Até aí está maravilhoso. E com certeza vocês notaram que essa parte é realmente verdadeira. Agora, quando fala não podendo, em hipótese alguma, haver exigência de outros requisitos. E aí, o que é que vocês marcam nessa questão? Certo ou errado? Perfeito, gente, errado. Porque as atribuições do cargo, dependendo do cargo, pode sim haver a exigência de outros requisitos, não só desses, beleza? Então, gabarito aí, letra E de errado. Julgue o item abaixo. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo mesmo que as atribuições não sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Gente, e aí o que é que vocês marcaram? Essa aí pode pegar alguns, porque realmente as pessoas portadoras de deficiência, elas têm o direito assegurado de se inscrever em concurso público para provimento de cargo compatíveis com as suas limitações, gente. Não pode que não sejam compatíveis com a deficiência, não. Compatíveis. E a essas pessoas realmente é assegurado até 20% das vagas oferecidas no concurso. Até 20%, beleza? Pode ser menos de 20%, é até 20%. Então, o gabarito aqui é errado, porque está dizendo que o cargo não precisa ser compatível com a deficiência. Então, isso aí não pode. Mais uma questão. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica
federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos da Lei 8.112. Aí você diz, mas não só é brasileiro, não é um requisito básico ser brasileiro? Sim, mas há essa exceção na Lei 8.112, ok? As universidades e instituições de pesquisas, elas podem sim prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas estrangeiros, claro que de acordo com a Lei 8.112. Tem que seguir os critérios. Mais uma, então, gabarito aqui certinho. Mais uma. De acordo com a Lei 8.112, a investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. E aí? Tá certo? Você se torna servidor quando você é nomeado? Claro que não. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Somente com a posse é que a pessoa se torna servidor. Você foi nomeado, se você não tomar posse, você não é servidor ainda. Então, gabaritozinho aí, letra E de errado. Ok? Mais uma questão. De acordo com a Lei 8.112, são formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Tem tudo isso na lei, só que, como vocês sabem, ascensão e transferência foi revogado. Então, essas duas formas de provimento, elas não existem mais, ok? Deixaram de ser válidas. Gabarito errado. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, essas sim. Mas ascensão e transferência, vocês, ó, riscam da sua vida. Isso aqui, não. Beleza? Próximo. A nomeação para cargo em comissão, depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas de títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de validade. E aí, o que é que você marca? Muito bem, eu tenho certeza que você disse que está errada. Porque cargo em comissão não depende de concurso público. Se aí fosse substituído assim, ó, a nomeação para cargo efetivo, o resto estava lindo. Mas para cargo em comissão, não. Ok? Lembre que cargo em comissão é livre de nomeação, livre de exoneração, não precisa de concurso público. Julgue o item abaixo. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E aí, o que é que vocês marcam? Very good. Muito bom, está certo. A validade do concurso é de até 2 anos. São de até 2 anos. O tempo aí de validade, 2 anos. Até 2 anos. Tem que ter esse até, viu? Podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Tá maravilhoso. Julguem o item abaixo. Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. E aí? Muito bem, está certinho. Se tem uma pessoa aprovado no concurso anterior, o prazo de validade não foi expirado, não acabou ainda a validade do concurso, por que você vai abrir outro concurso? Então tá certo, beleza? Certinho, tá lá na lei. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Não tomando posse, no prazo determinado, o servidor será exonerado. Então, veja, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato do provimento. Você foi nomeado, 30 dias para tomar posse. Tá perfeito. E se não tomar posse, você é exonerado? E aí? Claro que não. Se você não tomar posse, você não é servidor. Se você não é servidor, você não pode ser exonerado. Ok? Então, o gabarito está errado. Se você não tomar posse, o ato do provimento, o ato da nomeação, torna-se sem efeito. Mas não, você não vai ser exonerado porque você não é servidor ainda.
Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença por motivo de doença em pessoa da família, para o serviço militar e para capacitação, o prazo para a posse será contado do término do impedimento? Perfeito isso aí, gente. O prazo para a posse são 30 dias, mas se o servidor, que ele já é servidor e vai tomar posse em outro cargo, se ele está de licença por motivo por doença de pessoa da família, se ele está em serviço militar e está também fazendo uma capacitação, o prazo vai começar os 30 dias após o término do impedimento. Então, gabaritozinho aqui, ó, letra C de certo, beleza? Certíssimo. Julgue o item abaixo. Se o nomeado não tomar posse no prazo de 30 dias, o ato da nomeação se tornará sem efeito. Se o nomeado não tomar posse, como falamos, o ato da nomeação se tornará sem efeito, beleza? Não vai ser exonerado, não, só vai se tornar sem efeito. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Muito bem. Só poderá ser empossado aquele que for julgado física e mentalmente apto, né? Apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Isso aqui não tem nem o que discutir, é só marcar certo. Porque tem que ter essa prévia inspeção médica oficial e só vai realmente tomar posse se você estiver fisicamente e mentalmente apto para o exercício do cargo. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contado da data da posse. Até aqui está ok, ó. Mas quando fala assim, é de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, o prazo não é esse. O prazo são 15 dias. Por isso que esse aqui está errado. 30 dias é para você que foi nomeado tomar posse. Beleza? Próximo. O servidor empossado que não entra em exercício em até 15 dias após a posse será exonerado. Perfeito, gente. Se ele já foi empossado e não entrou em exercício, ele vai ser exonerado, ok? Existem 3 formas de exoneração. Quando você pediu para ser exonerado, quando você reprova no estágio probatório, e a outra é quando você toma posse e não entra em exercício. 3 formas. Mais um. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato da designação. Lembre que função de confiança é uma função exercida por um servidor público efetivo. Ele já é efetivo, ocupa um cargo efetivo, e ele vai executar ali uma função de confiança. Então, o ato, se ele já está no serviço público, quando ele é designado, ele já tem que começar a trabalhar, ok? Salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. Tá certo? Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Very good. Tudo maravilhoso, ok? Então, o servidor, no dia da designação, ele já deve começar a entrar em exercício. Se ele estiver afastado, ou por licença, ou por algum afastamento, o que é que acontece? Ele tem primeiro dia útil, após o término do impedimento, após o término da licença, do afastamento, ele tem que entrar em exercício. Isso não pode exceder o prazo de 30 dias, ok? Senão, o ato da designação de função de confiança torna-se sem efeito. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias contados da data de publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, não incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Cuidado, gente. Realmente, se um servidor
ele foi cedido, redistribuído, requisitado para trabalhar, entrar em exercício em outro município, ele vai ter um prazo ali, no mínimo 10 dias, no máximo 30 dias, para entrar em exercício. O problema dessa questão é que que já inclui, está dizendo aqui que não inclui nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento. Mas esses 30 dias aí já inclui. Então, está errado, porque está dizendo que não inclui. O máximo de 30 dias, já incluindo aí o, o, o tempo do deslocamento, ok? Nenhum servidor poderá cumprir jornada de trabalho superior a 40 horas semanais, observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Nenhum servidor, veja aqui, o erro dessa questão é a extrapolação. Realmente existe essa jornada de trabalho. A regra que haverá uma jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais, observando os limites de 6 horas por dia e de 8 horas, de 6, que são o mínimo, a 8 horas por dia. Perfeito. Só que quando diz nenhum servidor, não leva em conta a exceção. Muitos cargos, alguns cargos, eles têm hora, tem uma escala, tem os cargos de professor, que não precisa cumprir essas regras aí. Então, quando diz nenhum servidor, é uma extrapolação, ok? Então, isso aqui está errado, porque está extrapolando. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo em comissão ficará sujeito a estágio probatório por um período de 3 anos. E aí, gente? Estágio probatório realmente tem um período de 3 anos, mas o servidor nomeado para cargo em comissão não tem estágio probatório. Então, por isso ele está errado, beleza? Então, mais um aqui. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, veja, um servidor, ele ocupa um cargo público, passa em outro concurso e vai ocupar outro cargo. Ele já é estável nesse primeiro cargo público. Passa em outro concurso e vai para outro estágio probatório em outro cargo. Se ele reprovar, ele vai ser reconduzido para seu cargo anteriormente ocupado. E se ele não era servidor estável e foi para outro cargo público e reprovar, ele vai ser exonerado. Então, isso aqui está certinho, ok? Está certíssimo. Os servidores em estágio probatório poderão ser afastados para mandato eletivo. Então, existem alguns afastamentos que o servidor em estágio probatório pode fazer. A gente já viu aí na aula anterior. E mandato eletivo é um deles, ok? Então, tá certinho. E essas são as respostas aqui. Esse é o gabarito, ok? Das nossas questões. Vamos agora responder algumas questões sobre níveis organizacionais, funções do administrador, tipos de planejamento, ok? Vamos lá, que é do conhecimento específico, né? Essa questão, inclusive, é da FAPESE, da UFES 2018. Dentre as funções administrativas, qual é a que trata do monitoramento dos resultados da organização? Toda vez, gente, que falar monitoramento, você vem aqui, sei que você já marcou isso, e marca controle. Porque está monitorando, está controlando os resultados, está vendo se o resultado está saindo de acordo com o planejado. Controle. Mais uma. Novamente, da FAPES 2018. Assinale a alternativa que compreende a tarefa principal da direção, como função administrativa. Quando você fala em direção, você tem que pensar em pessoas. Dirigir é orientar pessoas a fazer aquilo que você quer que ela faça, para atingir os objetivos. Então, traçar os objetivos setoriais a longo prazo? Não. Organizar os recursos? Não. Monitorar as ações? A gente já viu que monitorar as ações é controle. Realizar estratégias de venda ou orientar pessoas a utilizar os recursos para o atingimento dos objetivos organizacionais. É isso aqui, ok?
é essa aqui. Questão 3 agora. Assinale a alternativa que traz características do planejamento como princípio da administração pública. Princípio o planejamento, ok? Vamos pensar em planejamento. Harmoniza todas as atividades da administração pública, visa poupar desperdício com soluções integradas com a política geral do governo, ou estabelece diretrizes que orientam a ação governamental, coordena as ações de execução das tarefas ou controla os resultados. Veja, quando fala em planejamento, nós temos que pensar em algo que orienta, ok? Algo que é feito antecipadamente para atingir um objetivo, ok? Então, no caso dessas alternativas aqui, ó, é o estabelecimento de diretrizes que orientam a ação governamental, tá ok? Diretrizes que orientam a ação governamental. Porque se estabelece ali quais são as diretrizes, quais são as formas, o modo, como vai ser que o governo vai agir em tal situação. Então, nesse caso, a administração pública, o planejamento, é justamente isso. Assinale a opção que descreve corretamente a função de planejamento. Quando o gerente pensa no futuro, decidindo no presente, veja aqui, vamos pensar. O que é planejar? Planejar é pensar antecipadamente sobre alguma coisa, ok? Pensar antecipadamente sobre alguma coisa e pensar nos meios, em como vai ser, pensar em tudo antecipadamente. Vamos lá. Letra A. Quando o gerente pensa no futuro, decidindo no presente objetivos a serem alcançados, fazendo uma previsão da alocação de recursos, diz que ele está exercendo a função de planejamento. Então, vamos deixar essa aí, vamos ver as outras. Ó. Quando o gerente pensa no futuro, decidindo no presente qual a melhor estrutura a adotar, veja, se ele está decidindo qual a melhor estrutura a adotar, determinando as funções, os níveis de autoridade, diz-se que ele está exercendo a função planejamento, ele está exercendo a função organização, está organizando. Então, esse aqui, vamos deixar já cancelado. Quando o gerente pensa qual é a melhor forma de comunicar ao grupo, olha, quando a gente fala em pessoas, comunicar ao grupo, aos funcionários, estimular desempenho, não estamos falando de planejamento. Aí é a direção, ok? Quando o gerente pensa qual é o melhor processo a ser adotado, estabelecendo normas de trabalhos, materiais, equipamentos que deverão ser utilizados, diz-se que ele está exercendo a função planejamento. Bom, ele está estabelecendo ali as normas de trabalho, os equipamentos. Será que isso é planejar? Não é isso, gente. Planejar não é isso. Quando o gerente analisa relatórios relativos à produção de vendas, veja, analisar relatórios, compara as metas estabelecidas, isso aqui é controle, então não é. Então, o gabarito correto é a letra A mesmo, decidindo no presente os objetivos a serem alcançados. Quando fala em objetivos a serem alcançados, você já está ligado. Fazendo uma previsão da alocação de recursos, diz que ele está exercendo o planejamento. Então, o gabarito é a letra A, beleza? Mas leia todas as alternativas, viu? Porque às vezes a gente lê uma, acha que é aquela, tem que ler todas. Quinta, o processo administrativo compõe-se de 4 funções básicas. Indique a opção correta. A função organização refere-se ao sistema de definição de objetivos. Eu já paro aqui. Porque organizar não é definir objetivos. Definir objetivos é no planejamento. A função planejamento possibilita o monitoramento do desempenho organizacional. Eu também já paro aqui, porque monitoramento a gente já sabe que é controle. A função controle permite a execução de atividades e a alocação de recursos para atingir os objetivos. A de direção, o exercício da liderança e a coordenação dos esforços. Veja, permite a execução e a alocação de recursos para atingir o objetivo, isso é controle? Não, controle não é isso. Que está mais para a parte de organização, né? Alocar os recursos. A função planejamento possibilita a definição da missão organizacional e a programação de atividades.
a de direção, a orientação da mão de obra e a coordenação de esforços. Essa está maravilhosa, porque quando fala em planejamento, a missão organizacional, qual é a missão da empresa? Qual a missão da organização? Tá certo. Quais são os programas de atividades que serão executados? E a direção nós já sabemos que aí orienta pessoas, ok? A função controle permite desenhar o trabalho a ser executado e coordenar as atividades. Também não é controle, ok? Então vamos para a próxima. E a organização é o exercício da comunicação. Isso aí é direção. Então, gabarito aqui, letra D. São 3 habilidades que um profissional deve desenvolver no ambiente cooperativo: técnicas, humanas e conceituais. A alternativa que ele escreve, o que são habilidades conceituais? Vai ter que lembrar dessas 3 habilidades. As conceituais, elas estão mais relacionadas a algo abstrato, ver a empresa como um todo, ok? É no nível mais estratégico, no nível mais alto da organização. Já as habilidades técnicas tem aquela habilidade mais humana, que você vai ter que ter um contato maior. Desculpa, a habilidade humana, né? Que você vai ter um contato maior com as pessoas, vai gerir melhor com as pessoas, conversar melhor. E as técnicas, elas são mais voltadas ao trabalho específico, à tarefa mesmo. Então, quando fala nessas alternativas, desenvolver conceitos sobre as pessoas que integram a organização. Não é isso. A habilidade conceitual não é isso. Desenvolver capacidades técnicas não é isso também. Saber conceituar os produtos, conceituar, né? Então, pegando aí a ideia de habilidades conceituais. Perceber a organização como um todo, ou seja, entender a totalidade. Isso é habilidade técnica, ou habilidade conceitual, que está no nível mais alto da organização. Beleza? Gabaritozinho aí, letra D. A 7ª. O princípio básico de uma estratégia organizacional é traçar a operação. Estratégia organizacional tem a ver com planejar, com organizar, com dirigir e controlar. Faz tudo isso para atingir o objetivo, ok? Traçar ações e operações de curto prazo? Não, não é curto prazo estratégia organizacional. Elaborar ações para o futuro da organização, realizar diagnósticos a partir de relatórios mensais, fazer controle de ações gerenciais, emitir pareceres sobre os resultados. Então, o gabarito aqui é a letra B, elaborar ações para o futuro da organização, ou seja, estabelecer as estratégias, ok? Muito bem. E aí, como é que vocês estão indo? Estão indo bem? Vamos para a próxima. A análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada para a realização de um diagnóstico organizacional da empresa. Dentre os elementos tipicamente considerados na análise SWOT, podem ser elencados. Lembre, a análise SWOT é aquela mesma FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ok? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, qual é aí que tem na análise SWOT? Forças e ameaças, beleza? Forças e fraquezas, elas são na parte interna. Ameaças e oportunidades na parte externa, no ambiente externo. Gabaritozinho, letra D. As atividades de uma organização estão associadas a diferentes âmbitos de complexidade, sendo o nível operacional focados em, então, como já falamos, nível estratégico, nível técnico, nível estratégico, nível técnico e nível operacional. O nível operacional ele está mais voltado para as tarefas, para as atividades específicas. Então, é justamente isso que está aqui na letra E, ó, tarefas, atividades específicas. Alcance global da organização, isso é nível estratégico. Relacionamentos de longo prazo com fornecedores e clientes, isso aí também vai ser estratégico. Sistemas abertos, interação entre ambiente externo e interno, unidades funcionais, não é isso. O nível operacional está voltado para as tarefas, as atividades diárias. Vamos a mais uma.
Josefina lidera uma equipe de 20 profissionais em uma firma do setor de serviços. Ao voltar do seu período de férias, após uma semana em um resort em Aracaju, se depara com um grave conflito entre dois de seus funcionários, grave a ponto de um deles pedir demissão. Com sua longa experiência em administração, Josefina logo convoca seus funcionários para uma reunião e em poucas horas soluciona completamente o conflito entre eles, trazendo novamente um clima pacífico para a firma. Contextualizando essa situação com o conceito de habilidades proposto por Katz, Josefina executou principalmente a habilidade. Qual é a habilidade aí que ela executou? A técnica que são as tarefas? A habilidade conceitual, que tem a ver com ver a empresa como um todo? Não. A habilidade humana, capacidade de lidar com pessoas. Então, foi essa habilidade que Josefina teve aí. Mais uma. Em função da multiplicidade de tarefas exercidas, muitas vezes os gestores incorrem em decisões erradas ao priorizar a solução de um determinado problema e negligenciar outro de maior importância. Nesse sentido, é uma importante ferramenta para a priorização de problemas. Qual é a ferramenta que serve para a priorização de problemas? É a matriz Guth, a gente viu isso no dia 2, ontem, no vídeo aí do dia 2. Que a matriz Guth vai analisar justamente, vai servir justamente para analisar os problemas. Você vai analisar a gravidade, a urgência, a tendência do problema, ok? Então aí você vai priorizar qual o problema que tem que ser resolvido primeiro. Mais um. Dentre as diferentes funções do processo administrativo, existe aquela conhecida como direção, que está relacionada com, quando nós falamos de direção, está relacionada com o quê? É alguma coisa com pessoas, já falando, né? A construção de cenários prospectivos vinculados ao alinhamento da organização, a capacidade, pronto, de liderar e motivar os funcionários adequadamente. Quando falamos em direção, falamos disso. Vê como essas questões são legais de a gente fazer? Não é difícil, não é complicado. Mas, claro, que a gente tem que estar bem atento. Vamos a mais uma. O gabarito aqui, é porque o gabarito da sétima é letra B. Que alguém me falou aqui, é letra B. Apesar aqui que está na letra C, mas tem que alterar, é letra B. Vamos lá para 13. O Balance Scorecard é uma metodologia de gestão que busca descrever e traduzir a estratégia da organização por meio de diferentes perspectivas integradas e relacionadas. Sobre o Balanced Scorecard, é correto afirmar: utiliza exclusivamente indicadores financeiros? Veja, o problema das formas, das metodologias anteriores ao Balanced Scorecard era justamente usar somente a perspectiva financeira. Então, essa aqui está errada. Caminha de forma integrada ao parâmetro 5S, adotando uma filosofia de zero defeito? Não é isso. Adota, em parte, a política de contingenciamento, ligando procedimentos, mas também não é isso. Considera que a melhora dos processos internos é necessária para uma melhor entrega de valor ao cliente. Opa! E baseia-se em um sistema de pontuação estatística. Também não é isso. É a letra D. Então, o Balanced Scorecard, ele leva em conta os processos internos, os clientes, leva em conta outras perspectivas além da perspectiva financeira. Perspectiva financeira também, mas outras perspectivas. E a melhora dos processos internos é necessária aí para uma melhor entrega de valor ao cliente. Muito bem. Então, como aqui é a letra B, ó. Sétima letra B, beleza? Vamos agora às questões aqui de português, que fala sobre substantivo e artigo. Resolva aí os exercícios. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são femininos. Aqui, gente, tem que saber. Tem que saber, porque às vezes confunde, mas você pode ir eliminando. Por exemplo, vai aqui a conversa, a fossa, cereal, é o cereal. Então, você já elimina essa. Vamos tentar eliminar aqui. Diploma, diploma é o diploma, né? Então, já elimina aqui. A noite
A dilema, não. O dilema já elimina aqui. Aí ficaram duas alternativas, né? Mascote, comichão, alface. Herpes, algema e champanhe. E aí o gabarito correto é a letra B. Embora que mascote, a gente fala o mascote geralmente, né? A minha vida toda eu entendi o mascote, mas quando a gente vai ver na língua portuguesa, mascote é feminina. Então, é uma surpresa aí mascote ser feminina. Então, o gabarito aqui é a letra B. E champanhe é o champanhe, beleza? Alface também, às vezes as pessoas falam o alface, mas é a alface, o correto. Então, por isso que a gente tem que estar fazendo essas questões, porque como é que a gente ia saber disso? Só fazendo questões, não dá. Ou então você fazendo leitura, mas as questões às vezes se repetem nas provas. Por isso que é bom a gente estar respondendo essas questões. Assinale a alternativa em que só aparecem substantivos no grau aumentativo. Então, vamos lá. Grau aumentativo, substantivo que vai aumentar aí, né? Tipo lobo, lobão. Ó, lajota, bichão, casebre. Casebre é uma casa pequena. Então já elimina, a gente vai eliminando. Chuvisco é uma coisa pequena também. Não está no aumentativo. Asteroide, bigodão, barcaça, amigão. Rochedo, homem razarrão, frangótea. Elimina. Ok? Copázio, compazil, pedregulho, montanha. Talvez você não saiba aí a informação toda, mas vamos lá. Aí você pensa aqui, bigodão, barcaça, amigão, beleza. E asteroide? Asteroide é um pedaço de alguma coisa. Então não é algo, apesar que a gente confunde que é algo grande, mas é um pedaço de alguma coisa maior. Então é algo, não está aí no grau aumentativo dos substantivos. Beleza? Então sobrou aqui a letra E. Copázio, corpanzil, pedregulho e montanha. Pedregulho é o lugar de onde você tira uma pedra. Montanha é um monte grande. E aqui a gente pode ver, deixa eu pegar aqui, ó. Corpanzil é um aumentativo de corpo. Olha que nome estranho, né? Copázio é aumentativo de copo. Ok? Pedregulho é aumentativo de pedra e montanha é aumentativo de monte. Então, gabaritozinho aqui, a letra D. Belezinha? Oh, desculpe, letra E já está aqui. Letra E. Agora aqui você tem que ir por eliminação, porque muitas aí a gente ia ficar em dúvida. Quanto ao coletivo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Assinale a sequência correta de cima para baixo. Ramalhete, sabe que é flores, né? Ramalhete é de flores. Então, talvez se você... Plantas de uma região. Ramalhete de flores, vamos lá. 1. Elenco de atores, 2. Beleza? Fauna de animais, 3. Flora de plantas, né? 4. E estrela de constelação, 5. Então, 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1, 5. Gabarito, letra C, né? Então, essa aí era tranquila. Mas tem uns coletivos aí que são bem loucos, que quando cai em prova a gente se arrebenta. Aqui tem um texto e vamos aqui. Todas as palavras aqui a seguir pertencem à mesma classe gramatical, exceto. Então, você quer uma alternativa que não tenha todas as palavras na mesma classe gramatical. Embora a gente não viu aqui ainda, nós não vimos ainda aqui adjetivos, vai cair aqui alguns adjetivos. Preposições também. Mas dá para a gente responder pelo substantivo que a gente já viu. Por exemplo, familiar. Aí você tem que ir lá na questão. Ó. Linha 1, familiar. Agricultura familiar. Está vendo que familiar está caracterizando a agricultura? Então, isso aqui é adjetivo. Pequenas, linha 3. Cadê? Pequenas propriedades. Pequenas está caracterizando propriedades. Adjetivo. Rural, linha 3. Cadê? Produtor rural. Rural está caracterizando o produtor. Então, também é adjetivo. E agrária
na linha 6, reforma agrária. Aqui, ó. Agrária está caracterizando a reforma. Poderia ser reforma administrativa, poderia ser reforma trabalhista, mas não, é reforma agrária, você está caracterizando. Então, aqui são todos substantivos, ok? Aí, ou todos adjetivos, então já não é. Você tem que encontrar uma que tenha uma das palavras, pelo menos, que não seja. Todas as palavras pertencem à mesma, que não tenha a mesma classe gramatical, beleza? Então, olha aí a letra B, cultivo. Veja aqui, o cultivo, a agricultura familiar é toda forma de cultivo. Veja que aqui não é um verbo, não é eu cultivo, ok? É o cultivar mesmo, é o cultivo de terra. Então, aqui é um substantivo. Se estivesse falando eu cultivo, tu cultivas, alguma coisa assim, aí sim seria verbo. Mas isso aqui é substantivo, ok? Então, substantivo. Manejo. Olha o manejo na linha 10. Que às vezes a gente olha só a palavra, no, porque eu manejo também poderia ser verbo, tu manejas. Mas, ó, diferente da monocultura, o manejo, tá vendo que vem um artigo antes, o manejo, então nesse caso também é um substantivo. Respeito, linha 10, cadê? Respeito. Com respeito ao solo, respeito é o nome dado à ação de respeitar alguém, né? O nome dado é isso, é um substantivo também. Não está falando aqui, eu respeito você. Não é isso, não é eu respeito, tu respeitas, é o respeito em si, beleza? Então, é substantivo. E envolve, linha 15, cadê a linha 15? No Brasil, essa atividade envolve, essas atividades envolvem. Veja que está mudando o tempo. Essa atividade envolve, essas atividades envolvem. Então, aqui nós estamos tratando de observe aqui, de um verbo. Eu envolvo, tu envolves, ele envolve. Então, essa atividade envolve, essas atividades envolvem. Então, aqui é o verbo envolver, ok? Beleza? Então, já achamos nossa resposta. Porque, ó, envolve é um verbo. Então, todas são substantivos, com exceção de envolve. Então, encontramos aqui uma exceção. O gabarito aqui, a letra B, ok? Por, de, para e sobre são preposições. Todo seu, esse e que são pronomes. Realizado, abordado, entendido e considerado. Então, aí no particípio, ok? Pertence também ao mesmo, à mesma classe gramatical. Beleza? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, artigo indefinido, feminino no plural. Então, veja, artigo indefinido, feminino no plural. Artigo definido feminino no singular, artigo indefinido masculino no singular e artigo definido feminino no plural. Então, vamos procurar primeiro artigo indefinido feminino no plural. As meninas, aqui já é definido. Hoje fizemos a reunião de pais e entregamos as provas. Aqui também é definido. Há um mercado, aqui está no masculino. Nós queremos um indefinido feminino. Sei que umas pessoas desaprovarão a minha atitude. Olha, a minha, aqui já é um artigo definido no singular, a minha. Mas sei também que é o artigo indefinido masculino no singular, ou o outro ficará do meu lado até as coisas se resolverem. Artigo definido feminino no plural. Então, o gabarito aqui é a letra D. Belezinha? Vamos para a próxima? Ah, sim, essa aqui já acabou. Então, nós temos aí
essa resolução, aqui são os gabaritos, e amanhã, dia 4, teremos mais uma aula sobre 8.112, conhecimentos específicos, e vamos falar um pouco mais sobre adjetivos em português. Ok? É isso aí. Valeu. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.